bem-vindas à Academia de Gurus. Fortaleça seu espírito. Gente, eu usei o feminino porque a ideia hoje é falar com as moças, com as meninas. Vamos aí conversar sobre sinastria. Obviamente os rapazes estão convidados também, porque vão poder aprender muito sobre si mesmos. Mas a ideia é instrumentalizar as mulheres sobre um modo de olhar para o homem com mais acuidade, com mais penetração no modo dele pensar e agir, não é? E qual é a ferramenta, qual é o recurso que a gente vai usar? Um recurso muito simples, que você já usa no seu dia a dia, quando você fala de signos popularmente. Porque o ariano, ele é muito dinâmico, o libriano é mais artístico. Nós vamos mostrar aqui, nesse trabalho de hoje, como nós fazemos isso de uma maneira um pouco mais profunda e que de fato possa servir para que você utilize a sinastria como uma ferramenta cotidiana. Quem conhece sinastria sabe que é comparação de mapa e vai dizer assim, mas como é que a gente vai fazer sinastria só com o signo solar, só com o signo da pessoa? Eu garanto a vocês que é plenamente possível, porque os signos dependem de várias circunstâncias. Por exemplo, tem o decanato, tem também o ano de nascimento, e tudo isso a gente particulariza depois. Mas a dinâmica geral dá para fazer sim com a sinastria do signo solar. Então, como a gente faz isso? De uma maneira muito tranquila, não é? Primeira coisa que a gente precisa pensar é como é possível fazer isso, e depois, ao fazermos isso, ao conhecermos bem a psicologia de cada signo, do homem, do ser masculino, que tipo de mudanças isso pode trazer do modo que você se relaciona com ele, quer seja você namorada, esposa, pretendente. E essas mudanças, elas serão baseadas em conhecimentos conscientes, ou seja, o que a gente propõe aqui na Academia de Gurus é que você, através desse conhecimento, você mude e você leve o seu parceiro, o seu companheiro à mudança, e isso vai beneficiar a relação de vocês. Quando essa consciência não existe, é mais difícil, porque você vai mais na intuição. A intuição lapidada, a intuição direcionada, quer seja pela astrologia, pelo tarô, por qualquer arte dessa interpretativa da alma, funciona muito bem. Já são 32 anos aí de estrada, eu garanto a você que a sinastria é um recurso muito, muito interessante, não é? Então vamos lá, minha gente. O que é se relacionar com uma outra pessoa, não é? E principalmente no nível da intimidade, quando é o parceiro. Relacionar-se já é difícil por natureza. É interessante o paradoxo nosso dos seres humanos, porque nós somos seres sociais, nós não gostamos de viver sozinhos, precisamos uns dos outros e, ao mesmo tempo, a gente enfrenta muitas dificuldades no dia a dia. Então sempre alguém de alguma forma nos atravessa, ou os ciúmes, existe a inveja, aquela que é exercida sobre nós, e às vezes a gente também tem inveja das pessoas. Como é que a gente faz para lidar com isso tudo na relação, não é? O primeiro passo é uma procura por aceitação. Então você se aceita como você com os seus limites, porém com as suas virtudes. Isso a gente tem que cultivar o tempo todo, e começa a aceitar ao outro do modo que ele é, e inteligentemente, de modo emocional, se aproxima do que ele é, sem confrontar os mecanismos de defesa que ele tem. Os homens, em particular, têm muitos mecanismos de defesa. Vamos pensar um pouco nas crianças. Você observa uma mãe, muitas de vocês são mães, eu sei,
e olham para as crianças, tem filhos meninos, tem filhas meninas, e é diferente a dinâmica entre o seu filho menino, mesmo que você não tenha, você vai observar em sobrinhos, em outras crianças, não é? E com a menina. A menina e a mãe têm uma conexão inata. É uma conexão própria do feminino universal. As mulheres se entendem no olhar. Os homens, o tempo todo, buscam na mulher aquilo que eles não conhecem em si mesmos. Então, muito do que acontece até nos relacionamentos abusivos, o homem está agindo por temor. Obviamente, não estou defendendo aqui os relacionamentos abusivos nem os homens agressivos, não é isso. Estou falando das dinâmicas, como é que elas funcionam. Então, o homem ele precisa da mulher para entender quem ele é. E assim como a mulher precisa do homem para ter um propósito. Essa relação, ela é boa, senão o universo não teria dividido em gêneros. Não quer dizer que as pessoas têm que estar de acordo com o gênero que tem, mas existem dois gêneros, até por hermafrodita, que é o feminino e o masculino, não é? Então, a sinastria vai mostrar tudo isso. Ela vai mostrar a nossa capacidade de amar, como o amar aquele homem vai levar você, mulher, a crescer como ser humano. Essa capacidade de amor vai levar você ao afeto. O afeto é você olhar para este homem não mais como um rival ou alguém a ser conquistado, mas alguém que faz parte de você. E mais, você vai aprender como você se relaciona com esse homem de modo que ele não se sinta coibido ou manipulado, mas sim apoiado, abraçado. Porque os homens eles têm uma grande necessidade de suporte afetivo. Como eu disse, basta você olhar para o menino. O menino, quando vê a mãe, ele imediatamente abre os braços e quer ir para o colo, não é isso? A menina menos, pode observar. A menina tem uma relação mais de cumplicidade com a mãe. Ora, essa relação do homem para com o mundo feminino define muito a sexualidade, o tipo de sexualidade que ele deseja. Como é que você faz para melhorar essa sexualidade? Através do afeto. Quando você acolhe ao homem, quando você mostra ao homem as fragilidades que ele tem, sem acusá-lo, isso leva você a ter uma relação saudável com ele. A relação se torna muito saudável, se torna muito próspera, não é? Ela se torna muito saudável para o casal. Então isso começa com a base do amor, que se desdobra em afeto, é uma sexualidade saudável que vai resultar numa parceria. Quando existe uma verdadeira parceria, o ciúmes, que é o grande corrosivo das relações, ele tende a diminuir e ele tende a deixar com que as inseguranças também não mais existam. Então, se eu elimino os ciúmes, as inseguranças também deixam de existir na relação. E a relação se torna muito mais saudável. Havendo essa parceria, a comunicação mental, afetiva e sexual se torna muito mais saudável. A partir do momento que eu elimino ciúmes e inseguranças, eu entro na sexualidade saudável, eu entro na sexualidade de parceria, vocês passam a ser parceiros no amor, na vida e no sexo. Então não adianta a gente procurar técnicas de posições, não que não ajude, claro que ajuda, é muito válido, mas o que eu digo é que a sexualidade de duas pessoas é muito particular e ela está baseada na confiança. E não vamos esquecer que a sexualidade muda com os anos. Uma coisa é você ter 20 anos, 25, a outra 40, a outra 50, a outra 60. Ah, eu vou perder a sexualidade? Não, ela vai mudar de intensidade, ela vai mudar de propósito. E à medida que o impacto da paixão no relacionamento, o impacto da sexualidade diminui, o afeto cresce. Então é essa a proposta da sinastria, é mostrar que o amor
é parceria, é afeto e é aceitação. Deste modo, a gente elimina os ciúmes e a insegurança. Então, eu gosto muito da sinastria para moldar uma relação. E como é que se dá a sinastria, não é? A gente precisa olhar primeiro para a dinâmica que todo casal tem, que é a dinâmica da mulher para o homem, do homem para a mulher. Essa dinâmica ela existe. E essa dinâmica ela vai acontecer de acordo com os signos. Então não adianta a gente pensar em signos que combinam ou que não combinam. Isso é verdade até um certo ponto, mas nada é impossível para que as pessoas se deem bem. Então, mesmo que eu tenha um signo muito diferente do meu parceiro, que você, mulher, tem um signo muito contrário, segundo a astrologia clássica do seu parceiro, se você souber como eliminar as contrariedades e como dar força a uma dinâmica de interação com esse parceiro mais saudável, mais positiva, mais construtiva, nós estaremos apenas utilizando a astrologia para que ela nos ajude, e não o contrário. A astrologia não é fatídica, ela não é um decreto de sucesso ou de insucesso. A astrologia é uma arte que nos ajuda a moldar nossas almas, e nossas almas moldadas se adaptam à alma do parceiro, no caso de você, mulher, que quer ter uma relação saudável, que quer conhecer o seu homem na intimidade dele, o seu parceiro na intimidade, nas facetas que ele tem, na faceta herói, que todo homem tem a faceta herói, na faceta menino abandonado, que eles também têm essa faceta, na faceta Dom Juan apaixonado, e por aí vai, não é? O homem ele se desdobra em várias máscaras, no sentido da personagem que nós exercemos no mundo. As mulheres também. Isso é chamado de dinâmica do signo. Cada signo tem sua própria dinâmica. Os signos de fogo, por exemplo, tem uma dinâmica de muita conquista e de muita expressão. É o signo de Áries, de Leão e de Sagitário. O fogo ele se expressa de 3 modos: a chama vermelha de Áries, a chama amarela de Leão e a chama azul de Sagitário. Ação, autoridade, sabedoria. E é este o dispositivo que rege esses 3 signos de fogo. Os signos de água são regidos pela intuição, pelo afeto. A água de Câncer, depois a água de Escorpião e a água de Peixes. Então vamos lá. A água de Câncer é a água da família, do afeto, a água doce das cachoeiras. A água de Escorpião é a água pesada dos lamaçais, a água das profundezas. E as águas de Peixe são as águas do mar. Isso vai dizer respeito a como a dinâmica desses signos de água é. Ela é afetuosa, ela vai ter essa gradação. Temos depois os signos do ar, não é? Começando aí pelo simpático comunicativo, o signo de Gêmeos, que é o ar da palavra, do pensamento rápido, fala e pronto. Depois nós temos o signo de Libra, que é o ponderar, não é? Pound, em inglês tem a ver com balança, com pesar, então ponderar, então é o signo de ponderação. E depois nós temos Aquário, que é a última vibração do ar, que é a vibração na qual a inteligência coletiva vai imperar. Então é importante a gente observar essas dinâmicas, não é? E finalmente vamos falar rapidinho aqui dos signos de terra. Temos a primeira terra de Touro, a prosperidade, a segurança que a gente precisa para viver. Depois a terra de Virgem, eu costumo dizer que é uma terra areada, que é uma areinha, porque tem muitas coisinhas para se olhar, para se pensar na vida, no cotidiano. E aí depois a terra de Capricórnio, que eu costumo brincar que é uma pedreira. Então, o primeiro ele procura a segurança, o segundo procura o entendimento racional e o terceiro a realização.
Com isso, só com esse pouquinho que eu falei aqui, você já começou a pensar sobre o seu parceiro, não foi? Este parceiro, ele precisa desses elementos para ele ficar integrado a você. Finalmente, chegamos aí na dinâmica dos signos. Vamos agora para a dinâmica do casal. Ora, se eu tenho aqui uma mulher ariana com um homem de ar, vai ter, por exemplo, vamos falar a Libra, que é o oposto, vai ter um devorar-se mútuo. Ela se alimenta do ar dele, mas ele precisa do fogo dela para crescer. Ele precisa do fogo dela para se expressar. Então, ao conhecermos essa dinâmica do casal, e eu só citei uma técnica, que foi a técnica dos elementos. Vou citar mais. Aí mais para frente, você já consegue melhorar muito a qualidade da sua relação e chegar a um patamar de aceitação. As pessoas se aceitam ao se conhecerem. A relação se torna generosa ao haver uma intimidade psíquica. Você não se sente sozinha com aquele homem e aquele homem não se sente sozinho com você. Existe também algo de muito interessante no conhecimento dos signos e na dinâmica deles, que é você, de alguma forma, porque você vai conhecer seu parceiro, obviamente, querida, na medida que a relação evolua, não é? Porém, e quando você acabou de conhecer, ou quando você partiu para uma nova relação, e você nunca namorou uma pessoa daquele signo, como é que fica? Existe uma dinâmica desse signo que fala do passado. Eu vou dar um exemplo bem clássico. As pessoas de Escorpião, os homens de Escorpião em geral, eles vêm de uma dificuldade já no nascimento. Ou é um parto complicado, ou é uma família que teve uma perda importante no período de gestação ou do nascimento. Então, tanto o homem de Escorpião como a mulher também se sentem um pouco rodeados pela perda. Então, o tempo todo, esse seu parceiro de Escorpião vai lutar contra a perda. Ele não quer lhe perder. Muito dos ciúmes, muito dos desgastes que a relação pode apresentar é por causa disso, por causa dessa necessidade que o parceiro tem de ter certeza que não vai perder você. Olha que interessante. Tem gente que acha que o homem de Escorpião, ele provoca situações de ruptura. Não é verdade isso, ele teme. Então ele permanece o tempo todo cuidando para que essa ruptura não aconteça. E aí quando ele fica ciumento, é quando ele fica inseguro e ele passa ao ataque. É exatamente o que esse lindo animal da natureza, não é, que é o escorpião, e quando alguém se aproxima dele, ele se encolhe. Ele se encolhe todo, e aí, se ele é muito atacado, ele mostra o aguilhão dele. Então é esse o sentimento, e é por isso, inclusive, que Escorpião é um signo tão maltratado pela astrologia popular. Quando a gente conhece a dinâmica de um escorpião, e quando você, mulher, se relaciona com um homem escorpião, conhecer essa dinâmica em todas as suas nuances vai ser fundamental para você aproveitar a companhia de um homem generoso, sensual, agradabilíssimo, um verdadeiro Dom Juan. E a partir deste conhecimento, porque, vamos lá, nós começamos dizendo que sinastria do signo é possível e ela vai trazer um conhecimento que melhora as relações, não foi isso? Então, a partir deste conhecimento, você vai se relacionar melhor com o seu parceiro e quando ele estiver naquele momento de autodefesa, você saberá como ninguém aplacar essa dor dele e realmente, verdadeiramente acolher. O que, na verdade, esse homem está pedindo nas suas manifestações e crises de ciúmes é acolhimento. Sabe o menino que faz birra porque quer colo? É essa a compreensão que uma parceira de um homem de Escorpião precisa ter. Então, esse é o conhecimento do passado.
E o futuro? Como é que fica o futuro dessa relação? Aí você vai precisar entender o que aconteceu com o signo de Escorpião nas lendas, porque as lendas dos signos, e eu sei várias delas, elas nos mostram o futuro, o que aquela pessoa busca. Escorpião busca, eu estou usando esse signo como exemplo, tá bem? Ele busca a sublimação, ele busca o crescimento espiritual. Então, se você, ao conhecer o passado dele, que é um passado que tem sim um entorno de perda, entender que ele quer se sublimar para chegar à grandeza espiritual, você vai se tornar parceira deste homem, você vai se tornar companheira, você vai aceitar que ele é independente do seu signo. Vai ser muito mais fácil lidar com este homem. E assim, sucessivamente, para os outros 11 signos do zodíaco. E como eu disse, cada signo vai ter sua particularidade. Librianos, por exemplo, tem 3 tipos de homens de Libra. Os librianos são muito diferentes entre si. Eles têm um amigo de Libra que é totalmente diferente do outro. Há uma razão, tem a ver com uma posição aí do planeta Vênus. Libra também tem muito a ver com essa história do nascimento, gente. Quando o homem de Libra nasce num lar, ele se sente responsável para promover o equilíbrio do pai e da mãe. Ele acha que ele tem que fazer isso para que não haja uma ruptura. Não é à toa que Libra vem em Escorpião. Viram como é poderosa essa ferramenta nossa? O libriano, ele é a antessala de Escorpião. Ele não quer que a ruptura aconteça. Então, ele sabe que se ele promover um estado de harmonia, as rupturas não vão acontecer. Por isso que ele não toma posições radicais de imediato. Mais uma vez, a astrologia popular aí, ela pode ser um desserviço. Porque dizer que o libriano é indeciso não é verdade. O que acontece verdadeiramente é que ele precisa de ponderar para chegar a uma conclusão. E a conclusão que ele chegar vai procurar desagradar o menor número de pessoas possível. Então, um grande diplomata. É um parceiro incrível de vida. É um parceiro que vai sempre compor com você. E o que busca no futuro? Busca a harmonia de todos, busca a prosperidade de todos. Então é um homem agradabilíssimo, é um eterno menino que você sempre vai querer estar ao lado dele, até porque são românticos, tem um bom gosto impressionante, não é? E faltam mais 10 signos que a gente vai falar mais adiante, não vou falar de todos hoje não é? Porque eu quero que você entre no nosso canal, tem lá vários vídeos que eu deixei sobre essas dinâmicas, Academia de Gurus, na lupinha você encontra facilmente o nosso canal, Academia de Gurus, e você se inscreve e dá um like, não é? Então, por favor, não deixem de entrar lá e dar o seu alô e dividir suas opiniões com a gente. E qual é o propósito desse conhecimento? É relacionar-se sem toxicidade com o seu parceiro. A partir do momento que você conhece os mecanismos que trazem essa toxicidade, não é? Essa intoxicação das relações, você consegue dar volta nela. Você consegue fazer com que a sua relação seja saudável. Você consegue fazer com que sua relação seja de tolerância. Você consegue superar a paixão, que é importante. Só que a paixão é física, ela nos toma. A gente é cavalgado pela paixão. Os gregos diziam que quando alguém está apaixonado, ele está sendo cavalgado pela força de Afrodite, que é a grande deusa do amor. Então você está sendo dominada pela paixão. A partir do momento que você conhece os mecanismos psíquicos do seu parceiro, através da sinastria, você passa a não ser mais cavalgada, mas sim a ser a Amazonas dessa história. Você doma o cavalo da paixão que todos nós temos dentro de nós mesmos. E com isso você consegue promover uma relação sem toxicidade, sem intoxicações afetivas. Então é importante
importante esse conhecimento, ele é fácil, é um conhecimento que você já tem sobre astrologia, via astrologia popular. Em nenhum momento estou criticando, muito pelo contrário, acho divertido a gente ler manuais, horóscopos, mas é mais importante ainda você conhecer com profundidade, você conhecer com propriedade, e no nosso canal a gente vai oferecer isso. Hoje o que eu fiz aqui foi mostrar para vocês o que a gente pode fazer com esse conhecimento para eliminar a toxicidade das relações, e você valorizar o seu parceiro, seja ele do signo que for. São 12 signos, inclusive neste conhecimento você vai conhecer a si mesmo também, porque a partir do momento que eu falar do signo do seu parceiro, também vou falar do seu. Então, minhas queridas, vamos lá, vamos entender o que é a sinastria e a dinâmica dos casais, trabalhando esses dois exemplos que eu uso e usei aqui. Eu gosto muito de falar do signo de Escorpião, porque ele é um ícone de ciúmes, não é? Imagine você, uma mulher, por exemplo, taurina, uma mulher libriana, se relacionando com este homem intenso, com este homem que o tempo todo tem medo da perda, porque ele vem de uma história de perda já no nascimento dele. Então, olha que coisa intensa, não é? Como intenso, porque ele vem de uma história de intensidade. Mas você não sabe disso. Você vai pensar que ele implica com você porque ele é ciumento, ou porque ele está inseguro, porque ele não confia em você. E, na verdade, não é isto. Ele o tempo todo procura proteger a relação. Se vocês observarem o animal escorpião, eu quero crer que o escorpião aracnídeo, que ele tem 8 pernas, não é? Ele carrega os filhotinhos, o escorpião fêmea, nas costas, igual os caranguejos. Não é à toa que ambos são da água, não é, na astrologia. Então, eles são muito protetores. Os pais de escorpião, os homens de escorpião e as mães também são muito protetores das coisas que têm, porque temem a perda. Então, quando você sabe disso, quando você tem esse recurso, fica muito mais fácil conviver com o suposto, porque é uma suposição que as pessoas fazem, que o escorpião é muito bravo, que o homem de escorpião é muito ciumento. Na verdade, é um homem super amoroso. O mesmo se aplica ao seu companheiro de Libra. A fama, a astrologia popular diz que ele é um homem seguro, que não sabe o que quer. E não é bem isso. Ele é um homem que precisa de entender o contexto para poder assegurar a harmonia de vocês. Se você, portanto, destoa dessa harmonia, você não sabia dessa faceta de Libra. Agora você sabe. Então você entende que ele precisa de um ambiente harmônico para ele se sentir seguro e poder oferecer o que os homens de Libra melhor oferecem, que é um grande afeto, uma necessidade tremenda de dar presentes constantes a você. Os homens de Libra são muito românticos, são muito charmosos, e você não vai deixar de desfrutar isso, porque você não sabia disso. Porque alguém disse para você que os homens de Libra são indecisos. Profissionais incríveis, super articulados, carismáticos, queridos. Portanto, ao conhecer sinastria, você valoriza o seu companheiro, porque você vai conhecer a dinâmica que ele tem. Você vai conhecer o que ele quer para vocês enquanto casal. Que tipo de parceria ele está buscando. Porque é muito fácil as mulheres reclamarem que os homens não têm o que elas buscam. Mas será que não é hora da gente, vocês, mulheres, inverterem um pouquinho esse jogo? Entender o que o homem está buscando em você? Fica muito mais fácil aí para as relações. E, obviamente, deste modo, se elimina totalmente a toxicidade dos relacionamentos. Porque você vai aprender a evitar que ele fique tóxico. Você vai aprender a
intercambiar as mútuas necessidades do casal e o casal se torna, então, uma parceria afetuosa. Eu costumo dizer que a paixão é muito boa para o começo de qualquer relação, mas ela não se sustenta mais que um ano. Ela tem que ir sendo moldada e se transformar em amor. E depois do amor vem o afeto, depois do afeto vem a amizade, depois da amizade vem a solidariedade, que é o que nós mais precisamos para estarmos juntos. É esta ferramenta que a Academia de Gurus tem para vocês, não é? É assim que você vai fortalecer seu espírito e é assim que você vai fortalecer a relação que você tem ou vai daqui para frente aprender a lidar com esse ser tão incrível, tão solar que são os homens. Então eu espero que você desfrute muito desse conhecimento, tá bom? Eu vou pedir então a você que visite nossas redes sociais, o nosso canal, que se inscreva, deixe seu like se você gostou e adicione aí o seu comentário dizendo qual é a sua experiência com a sinastria, o que você sabia de sinastria. Você achava que a sinastria era uma coisa muito complicada? Eu procurei mostrar que não. E me conte se ela lhe ajudou em algo, tá bem? Então, eu sou Vini Puccini da Academia de Gurus, fortaleça seu espírito. Um beijo enorme, muito grato.